Muito bom dia, irmãos e irmãs. Estamos hoje mais uma vez no Centro Espírita Ana Prado, Amor e Caridade, para darmos continuidade aos nossos estudos sobre alguns temas da doutrina espírita. E hoje nós iremos comentar sobre a proibição de se evocar os mortos. É o que alguns opositores da doutrina espírita colocam, que nós temos essa proibição. E nós vamos estudar com humildade, com argumentação, para vermos aonde está a verdade. Vamos fazer a prece inicial, porque nada se faz sem a bondade do Eterno. Deus de bondade, misericordiosamente bom e justo, esteja conosco em mais esta oportunidade. Ilumina-nos o coração, dá-nos paz, coragem e forças para a continuidade de nossas vidas no mundo. Jesus, iluminai-nos. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e nós vamos, como falamos, estudar hoje esta proibição de evocar os espíritos dos mortos, como aqueles que muitos colocam como se os espíritas, como se nós não pudéssemos conversar com o plano espiritual, digamos assim, trocar ideias e sermos fundamentalmente ensinados pelos espíritos. Vamos lá. Em verdade, meus irmãos, a comunicação entre o plano material e o plano espiritual já vem desde a infância da humanidade no planeta Terra. Quanto a isto, não tenhamos a menor dúvida. Os espíritos sempre se comunicaram com os homens, de uma forma ou de outra. Sem a instrução espiritual, nós não daríamos os passos necessários tanto ao avanço científico quanto ao avanço espiritual. E desde a codificação da doutrina espírita no século XIX, os opositores, digamos assim, os contraditores da doutrina espírita, alegam que a Bíblia, especificamente na lei de Moisés, no Antigo Testamento, proíbe esta comunicação com os mortos, que na verdade são os mais vivos, e essa evocação estaria proibida. Vamos a eles, vamos aos nossos argumentos, e demonstrarmos o outro lado da verdade. Os espíritos chamados mortos, como vos disse, têm se comunicado com a humanidade desde a infância da humanidade. O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, pode ser considerado como o marco inicial da doutrina espírita, mas não pensem que isto foi uma tarefa fácil. Kardec trabalhou muito com um conjunto imenso de pessoas e teve, inclusive, os livros espíritas, especialmente o Livro dos Espíritos, queimado em praça pública. Não foi um início, digamos, fácil. Uma série de dificuldades foram enfrentadas por Kardec e uma série de pessoas
para que estas verdades trazidas pelos Espíritos, pela espiritualidade consoladora, fosse definitivamente trazida para os homens. Um outro argumento, aliás, acham, por exemplo, como argumento, digamos, número 1, de que estas comunicações dos espíritos com o mundo material dá-se através de espíritos demoníacos. Nós estudamos no encontro passado e vimos que estes chamados demônios são a personificação alegórica do mal. O que nós temos efetivamente e realmente são espíritos inferiores, irmãos em humanidade, que ainda fazem o mal, insistem em fazer o mal e, o pior de tudo isto, se comprazem no mal. Às vezes nós vemos algumas manifestações espirituais em algumas igrejas irmãs, aonde os, digamos, demônios são tirados ou exorcizados daquele irmão. E nós vemos que aquele que sai, ele diz, ele dá um nome como legião, eu sou legião. Em verdade, nós temos que apontar que aquele irmão que fala espiritualmente, ele se acha realmente pertencente a uma religião de seres com essa denominação, mas outras vezes eles o fazem de propósito para manter a humanidade embaixo da ignorância. Então, nós estamos assistindo a estas comunicações. E aí, alguns opositores, digamos assim, alguns que se posicionam contrariamente ao que pensamos, acham que estes espíritos que se comunicam são espíritos demoníacos. Um outro argumento, caríssimos irmãos, que utilizam, contrário à comunicação dos espíritos, que hoje consolam a humanidade e consolam muitos corações, é a proibição de evocar os mortos, os espíritos, que Moisés estatuiu ao povo hebreu, não encontrando qualquer justificativa nos evangelhos, os evangelhos que Jesus nos legou, que proibissem essa comunicação, foram buscar na lei de Moisés, no Antigo Testamento, estas justificativas. E nós vamos ler para vocês, para que possamos ter um entendimento. Diz em Levítico 19:31: não desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos, e receai que vos contamineis, dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Em outra passagem de Levítico, no livro chamado Levítico do Antigo Testamento, portanto, Lei de Moisés, nós temos: o homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, morra de morte. Serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. É com fundamento nestas passagens que dizem a proibição de se comunicar com aqueles que estão na pátria espiritual. Mas observem que também é com fundamento nisto que muitos médiuns foram queimados nas fogueiras. Que muitos médiuns foram taxados de endemoniados, especialmente na Idade Média, por terem esta função mediúnica aflorada, eram então queimados em fogueiras. Vejam a que ponto da história, na história humana, na nossa história,
nós já cometemos falhas terríveis? A primeira observação a ser feita é que, se a lei de Moisés, esta que vos falei, deve ser tão rigorosamente observada neste ponto da proibição, é forçoso que também o seja igualmente em todos os outros pontos. Ora, porque a lei de Moisés seria boa no tocante à proibição de evocar os chamados mortos, que em verdade estão bem vivos e trabalhando, e seria, digamos, má em outras de suas partes. Sabe-se que a lei de Moisés não está de acordo com a nossa época em diversos de nossos costumes, em vários casos, e dentre estes casos está exatamente esta proibição de evocar os espíritos. Naquela época, Moisés queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Antigo Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam o abuso. Moisés foi, na verdade, um profeta administrador, que teve a responsabilidade de tirar aquele povo hebreu da escravidão no Egito e caminhar com eles propositalmente por mais de 40 anos nos desertos, para que fosse aprendendo, para que pudessem de geração em geração reaprender. E aquele povo vinha com esta, digamos, evocavam os espíritos, mas com outras finalidades, que não a finalidade do bem. Essa proibição de Moisés, para aquela época, era, de alguma forma, justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com os mortos, mas as evocações eram utilizadas como um recurso para adivinhações e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Aquele povo mergulhado em profunda ignorância associava as práticas de magia e do feitiço, acompanhadas algumas vezes até de sacrifícios humanos. Então vejam, Moisés, que conduzia aquele povo, observava que esta comunicação com o plano espiritual dava-se em situações de charlatanismo, de comércio, de exploração, de medo. Utilizava-se com certeza espíritos inferiores, porque os espíritos superiores não se prestam a adivinhações e a comércios espirituais. Pois bem, irmãos, essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média. Hoje, porém, o Espiritismo, a doutrina espírita, veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações com os espíritos. Kardec e um grupo de pessoas grande, quando do advento do Consolador, porque verdadeiramente a doutrina espírita, ela é o Consolador prometido por Jesus, porque desvenda os mistérios da vida. A partir do advento da doutrina espírita,
Nós, se quisermos estudar, saberemos de onde viemos, para onde vamos e o problema da dor que tanto ainda atormenta os homens. Os espíritas, caríssimos irmãos e irmãs, não sacrificam criancinhas, repudiam o comércio da comunicação com as esferas espirituais. São movidos pelo desejo de instrução e de melhoria de si mesmos e do outro, e o alívio também dos irmãos que se comunicam. Então, diferentemente dos hebreus, quando a doutrina espírita passou a montar toda a lógica determinada por Jesus, as comunicações, meus irmãos, deixaram de ter este condão de ignorância. São médiuns sérios. O que são médiuns? São estes irmãos que têm esta capacidade ostensiva de escrever, de ouvir e de falar. Porque aqueles que estão no plano espiritual dizem e desejam escrever. Tanto assim que a literatura espírita hoje é composta de milhares e milhares de livros psicografados. Quer dizer, psicografados, o espírito deixa a sua própria ideia pelas mãos de um médium. São comunicações sérias. Não são feitas com fins comerciais, de adivinhações e de charlatanismo. Se existem os charlatães por aí, esses não são pertencentes ao espiritismo verdadeiro. O espiritismo de Jesus, de Kardec, de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier e tantos médiuns pelo Brasil e pelo mundo afora. Para compreendermos melhor, é necessário sabermos que a lei de Moisés tem duas partes distintas. Uma é uma parte invariável, que é a parte dos 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos divinos. Nestes não se toca, são invariáveis. Mas há uma série de leis de cunho civil que este profeta administrador precisou instituir àquele povo rebelde. E estas leis ele precisava mesclar, dizer, digamos assim, da sua origem divina, porque senão ele não seria respeitado. E muitas dessas leis Jesus plenamente mudou. Lembram-se o que dizia a lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Uma lei civil. E aí Jesus disse: quando alguém te bater na face esquerda, entrega-lhe também a outra. Perdoa tantas vezes quantas forem necessárias. Vejam a mudança. Eu acho que a única coisa que Jesus acrescentou aos 10 mandamentos foi: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Acrescentou para melhor. Que maravilha, não é? Quem pensaria, por exemplo, nos dias de hoje, como está na passagem do livro Êxodo, vejam o que dizia a lei de Moisés: se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Por óbvio, meus irmãos, que uma lei como esta é inaplicável aos tempos em que nós vivemos, mas para aquele tempo em que toda a propriedade do ser humano
estava nos seus rebanhos, essa lei era devidamente apropriada para ser aplicada naquele tempo. Moisés conduzia aquele povo rude pelo deserto. Ele tinha necessidade de usar essas leis civis, a qual atribuía um caráter divino para ser respeitado. Vamos parar um pouco para uma ponderação. Se Moisés proibiu evocar os chamados mortos, que sabemos estão tão vivos, é que estes podiam vir, não é verdade? Pois, do contrário, inútil seria a proibição. Ora, se esses chamados mortos podiam se comunicar naqueles tempos, eles também o podem hoje, e é verdade? Os espíritos estão intensamente se comunicando por ordens de Jesus com o mundo atual. Ninguém pode, em sã consciência, mais alegar ignorância das coisas espirituais. Seja ele espírita, seja ele umbandista, seja ele budista, católico, evangélico, ninguém mais pode alegar ignorância da existência desse plano espiritual. E aí, naquela época, observem que Moisés, a despeito daquelas proibições que eu li, ele não se referiu a demônios. Isto foi acrescentado pelos, digamos, eu não diria opositores, porque um dia os opositores estarão no mesmo rebanho, como nos disse Jesus. Um dia nós teremos um só pastor e um só rebanho. Um dia os que não compreendem passarão a compreender. Um dia que talvez não esteja tão longe assim, porque nós já vemos que estas diferenças religiosas estão se diluindo. Elas ficam, às vezes, na mente dos líderes espirituais de certas igrejas. Mas nós percebemos que junto ao rebanho, que junto aos irmãos, essas diferenças se diluem pelo respeito e pela própria necessidade de pensar na vida real, no que sou e para onde vou. E nisto, os Espíritos nos têm ensinado de coração. Nunca, em tanto tempo, estes irmãos do plano espiritual intensificaram as suas comunicações com o plano físico, especialmente em tempos de dores como hoje nós vivemos, mas que passarão. Pois bem, se os hebreus, caros irmãos, usassem das comunicações como fazemos hoje em dia, para o bem, para a luz, para o ensinamento do outro, para o esclarecimento, para a verdade, para a ciência, eu tenho certeza de que aquele profeta tão brilhante não teria proibido aqueles irmãos de se comunicarem. Vejam que eles já tinham essa necessidade de dizer: eu não estou sozinho no mundo. Mas utilizavam estes médiuns que eram até ameaçados de morte com um fim diferente do que, pelo menos, a doutrina espírita o faz em tempos de hoje. Muito bem, meus irmãos. Vamos caminhando. E quando esta evocação, quando esta comunicação é feita com recolhimento, com respeito, com religiosidade, para a luz, para o comprovar de uma vida futura,
para o autoaperfeiçoamento, repito, Moisés não teria proibido esta comunicação. Temos certeza. E a outra situação que devemos ter conhecimento é que os espíritos se apresentam espontaneamente, a maioria das vezes, muitas das vezes mesmo sem que sejam chamados, e dão testemunho da satisfação que experimentam quando nós nos comunicamos com eles, e algumas vezes se sentem até, eu diria, entristecidos quando nós os abandonamos. Este mundo, meus irmãos, um dia nós iremos compreender, eles estão interligados. O mundo material, ele vive em relação de simultaneidade. Esses dois mundos tão nossos se interligam, se completam. E aí, nós caminharemos e demonstrando o porquê de considerarmos que esta evocação, ela está suprimida. Esta relação com o plano espiritual já ficou para trás. Hoje nós temos necessidade deste intercâmbio. Ai de nós, eu diria, como diminuir nossas dores não fossem as instruções trazidas dos Espíritos. Imagine se não estivéssemos no estágio em que estamos. Imagine acreditar no nada após a morte. Imagine acreditar que estaremos um dia em um paraíso sem trabalho. Imagine, meus irmãos, como vivíamos em tempos anteriores às comunicações dos Espíritos ditadas, dirigidas da espiritualidade pelo próprio Cristo. Não fossem esses esclarecimentos por ordem de Jesus, ainda estaríamos hoje equivocados sobre diversos ensinamentos do Divino Mestre. Quantas luzes sobre a vida têm sido derramadas? Agora sabemos de onde viemos e para onde poderemos ir. Esses conhecimentos não estão interditados a ninguém. Basta mergulhar nos milhares de livros psicografados, isto é, escritos pelos espíritos, pelas mãos de médiuns sérios, e nós iremos nos abastecer destas luzes. Não há necessidade de lermos toda a biblioteca, basta um para que o nosso coração se acenda como uma fogueira e buscarmos demais luzes que aí estão derramadas pelas verdades divinas. Ora, meus irmãos, vamos um pouco mais adiante. Vejam que nós recorremos tantas vezes aos santos, não é? Aqueles que creem recorrem aos santos, a Maria, a mãe de Jesus. Eu, por exemplo, sou devoto de Maria. Nunca me abandonou nos momentos mais tormentosos da vida. Ora, meus queridos, se nós recorremos aos santos, nós estamos nos comunicando com espíritos. E por que os espíritos não podem também se comunicar conosco? Vejam que esta proibição, estatuída por Moisés há mais de 3.000 anos, não pode ser evocada para proibir-se a doutrina espírita de comunicar-se com os espíritos, com as vozes esclarecidas. Será que nós temos medo de algumas verdades? Será isto? Será que o nosso orgulho é tão grande que não nos permite
intercomunicar com a realidade? Se nós temos esta fé, se alguns têm esta fé nos santos, Santo Antônio, São José, são espíritos que estão realmente, que ficam felizes em ser lembrados e recolhem nossas preces e agem sim por nós. Maria Santíssima trabalha incansavelmente pela humanidade há séculos, fazendo-nos andar. Não são espíritos? São. E nós não nos comunicamos com eles? Sim. Então por que interditar a doutrina espírita séria na comunicação com os espíritos? Este mecanismo da mediunidade é outra bênção divina espetacular quando utilizada para o bem de si, do próximo e da humanidade. Não fosse o advento, o conhecimento, o estudo destas verdades, hoje ainda estaríamos na ignorância. Mas um dia, como disse a vocês, nós teremos um só pastor e um só rebanho, e estas diferenças não poderão existir, porque Deus é um só. O mundo espiritual está aí, vivo, real. E assim nós vamos caminhando, não é? Estou lhes mostrando que este argumento diabólico, digamos assim, que colocaram, eu diria muito mais naqueles séculos anteriores, mas hoje ainda há resquícios. Ainda há resquícios de que as comunicações, de que os livros espíritas são obras de um ser inexistente. Perfeito, irmãos. Vamos caminhando, não é? Por fim, aliás, antes do fim, não é? Repelir as comunicações espirituais, caríssimos, é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se pelos conhecimentos da vida futura que nos fornecem os espíritos elevados. Mas o bem também é uma via de mão dupla. Quando os espíritos se comunicam, eles também se beneficiam pelo trabalho. Quantos irmãos são auxiliados nas casas espíritas? Irmãos que estão perdidos na espiritualidade, andando a esmo, sem saber nem aonde estão, sem saber sequer que já perderam o corpo físico e são orientados pelos médiuns dos centros espíritas. Centenas, milhares de irmãos. Infelizmente, essa educação tem levado milhões de espíritos a vagar no plano espiritual por negarem, por desconhecerem as realidades da pátria espiritual. E aí está. Estamos recebendo mensagens, comunicações no Brasil e em todas as partes do mundo. Em todas as partes do mundo. E elas estão se intensificando. Vamos descontar, é verdade, os charlatães. Vamos descontar. Esses realmente não devemos ouvir. E é por isso que Jesus nos disse: vigiai, procuremos os ambientes sérios destas comunicações. Foram as vozes dos espíritos, sob o minucioso planejamento de Jesus, que nos trouxeram verdades libertadoras. Não tenhamos dúvidas, irmãos. Imagine se estas verdades não estivessem hoje ao alcance das mãos de qualquer um. Ainda estaríamos
vivendo sob o sol da sobrenaturalidade, em tudo a superstição, quando Jesus nos disse: busqueis a verdade e a verdade vos libertará. E é isto, meus queridos. Estas comunicações não podem ser interditadas. Para aquela época de Moisés, isto poderia ser verdadeiro pela ignorância, pelo comércio que se fazia, mas não nos tempos em que vivemos. E aí está a prova de vidas que se dedicaram a isto. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros médiuns, irmãos, que não aparecem com seus nomes, mas que estão publicando livros magníficos. E observamos nesta jornada que muitas das revelações elas estão sendo dadas por médiuns totalmente desconhecidos. Totalmente desconhecidos. Vejam, pela doutrina espírita, pela comunicação de Bezerra de Menezes, nós estamos hoje conscientes, a despeito das nações esconderem as verdades, de que foram elas as criadoras deste vírus que hoje mata, e criaram para a guerra, e ele escapuliu. Vejam que maravilha! Então, meus queridos, era isto. Acreditem, estas comunicações são divinas. Jesus está no comando e nos ditando, consolando as nossas almas, consolando os nossos corações. Era isto. Vamos fazer nossa prece final. Deus de bondade, misericordiosamente bom e justo, iluminai-nos, encorajai-nos, dá-nos paz e força para continuarmos a nossa jornada nesta terra. Ilumina nossas famílias, nossos sonhos e nosso coração, que ele seja coberto com a tua paz. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e até o próximo encontro, se o Pai assim o permitir.